dormir numa rede na varanda da casa do seu Biruca. Como é gostoso dormir ao ar livre quando não tem mosquito, vento ou chuva. Quem dera se todas as noites fossem assim. A casa do seu Biruca fica a 11 km de Rio Negro e esses seriam meus últimos quilômetros de asfalto. Antes de sair, ganhei 2 presentes: uma garrafa congelada de suco de acerola concentrado e um facão. Apesar de ter sido entregue pelo seu Biruca, eu tenho certeza que foi ideia do Bruno, que infelizmente não tive a oportunidade de me despedir na bike, já que ele teve que ir para a escola antes da minha saída. A viagem estava como eu queria, contava apenas com a solidariedade das pessoas. No meu bolso, apenas R$20 e a dúvida: onde gastar? Na compra de um facão ou comprando pilhas para o GPS? Não ter nenhuma arma para o caso de uma emergência ou ficar sem bateria no meio do Pantanal e me perder? Ainda bem que o Bruno acabou com a minha dúvida com o seu maravilhoso presente. Quem está vendo esse audiobook pelo YouTube deve ter visto as fotos do Bruno e deduzido sua idade. Ele era bem novo, tinha apenas 11 anos, e vocês não têm noção do quanto ele ficou preocupado com o fato de eu entrar no Pantanal sem um facão. Eu já estava decidido, tinha pilhas recarregáveis que usava para o GPS, mas o Pantanal não era bem servido de energia elétrica. A maioria das casas tinham geradores que eram ligados apenas de noite e poderia ter dificuldade para recarregar essas pilhas. Por isso eu precisava comprar pilhas normais para não correr o risco de ficar sem GPS dentro do Pantanal. E o Bruno sabia da minha decisão, por isso resolveu dar o seu facão de presente para mim. E vocês não sabem o quão orgulhoso eu fiquei da atitude daquela criança que na época tinha 11 anos. Tanto orgulho que até hoje eu guardo o presente que ele me deu e que vou carregar também na próxima viagem do Projeto Brasil em Ciclos, quando eu farei de tudo para reencontrá-lo e mostrar o quanto seu presente me foi útil. Precisei usar o facão nessa viagem? Quem acompanhar essa leitura até o final vai descobrir. Na bagagem haviam vários pacotes de miojo, minha única fonte de alimento. Se acabasse, teria que me virar. O garrafão de água que ganhei do João em Campo Grande estava sendo um dos melhores presentes até então. Um bom reservatório de água ideal para percorrer longos trechos sem nenhuma infraestrutura, com poucos pontos de abastecimento e, para piorar, extremamente quente. Me despedi do seu Biruca, da sua mulher Ilza, da linda Kayalane e caí na estrada. Conhecer essa família foi uma das melhores bênçãos que só uma cicloviagem como essa pode proporcionar. Logo que entrei no asfalto, avistei algo diferente num pasto ao lado da pista. Parecia um cupinzeiro, mas como se movia, resolvi conferir de perto o que era aquilo. Pulei a cerca, entrei no pasto e me aproximei de um lindo tamanduá-bandeira. Consegui chegar bem perto dele, a cerca de 5 metros, e tirei algumas fotos. Para tirar fotos dos animais do Pantanal, só assim, chegando o mais perto possível. Isso porque a minha máquina digital de 12 megapixels que havia comprado para a viagem pifou no dia anterior. Para arrumá-la eu deveria voltar a Campo Grande, mas estava longe da cidade, sem dinheiro e muito atrasado no cronograma, pois não pretendia passar o meu Natal dentro do Pantanal. Tive que me contentar em registrar o Pantanal com os meus 2 celulares, tirando fotos de apenas 5 megapixels e ainda sem zoom, que dificultaria muito as fotos de animais. Cruzei a cidade de Rio Negro e logo entrei na estrada de terra. Antes de entrar de vez no Pantanal, parei no último posto de gasolina, onde eu comprei as pilhas que precisava. Não posso esquecer o presente que ganhei do Ianco em Campo Grande: um carregador e 2 pilhas recarregáveis para usar no GPS durante a travessia do Pantanal. Se achasse pontos de energia, poderia recarregá-las. Usaria as pilhas alcalinas apenas em caso de emergência. Ah, e também ganhei da mulher do posto um pacote de doce de leite, outro presente que não deixou de ter sua utilidade. Segui descendo a serra até que finalmente estava na porta do Pantanal. Já havia pedalado 50 km e ainda era meio-dia. Parei na Colonia, uma espécie de vilarejo que fica onde eles consideram a franja ou a borda do Pantanal. Lá enchi meu galão de água e segui viagem. O Pantanal é uma imensa planície com alguns aterros, nomes dados às estradas consideradas oficiais, pois são trechos literalmente aterrados e elevados, para que mesmo em épocas de cheia haja alguma maneira das pessoas se locomoverem. Meu plano no dia era pedalar cerca de 50 km Pantanal adentro nessa via aterrada e procurar dormir em alguma das fazendas na beira dessa estrada. Só no dia seguinte seguiria pelas trilhas sugeridas pelo Ianco por dentro das fazendas. Avistei ao longe 3 peões que deveriam trabalhar em alguma fazenda da região. Parei para conversar e a primeira pergunta deles não poderia ser outra: você não tem medo de onça? Mais um que saiu de lá praguejando que eu iria virar caça mais adiante. E quantos animais! Apenas nesse trecho de 50 km de Pantanal vi mais bicho do que em toda a viagem até então. Apesar dos descampados formados pelos pastos das fazendas, às vezes passava por trechos de mata fechada. Ao chegar próximo de uma vazante, avistei várias capivaras que, ao me verem, diferente das que temos aqui no Rio Pinheiros, em São Paulo, saem disparada por meio do mato. De relance, olho para o lado, numa clareira, em um trecho de cerradão, e avisto um veadinho. Ele entra para o meio do mato e mais à frente cruza a estrada. Pedalando um pouco mais, avisto uma das cenas mais lindas
lindas da viagem. De longe avistei um enorme tuiuiu na beira da estrada, em frente a uma cerca repleta de urubus. Ao me aproximar, notei que aquele tuiuiu estava protegendo o cadáver da sua parceira ou parceiro, sem permitir que os urubus a atacassem. Tuiuius são aves que formam casais e vivem juntos por toda a vida. Quando um morre, geralmente o outro fica sozinho até a morte. Aquela cena me tocou profundamente, mas em momento de choro, onde sofri por um sentimento de culpa que ainda me dominava. Ver aquele exemplo de amor e fidelidade não foi fácil. Só me restava aprender com mais essa lição de vida que a viagem estava tentando me ensinar. Voltando à viagem, o GPS dizia que a fazenda mais próxima estava a 12 km. Depois havia a fazenda Pindorama mais 30. Quando eu cheguei na primeira, ainda eram 14h30 e resolvi seguir adiante, pois ainda tinha tempo de sobra até as 16 horas, horário que eu coloquei como meta diária. No caminho eu peguei uma chuva rápida que serviu apenas para me dar um pouco mais de energia, mas mais à frente havia uma tempestade com relâmpagos logo após cruzar uma enorme ponte sobre uma vazante. Tentei seguir rumo à imensa nuvem que estava atravessando a estrada. Eu rumava para noroeste e a chuva ia do sul em direção ao norte, mas o vento causado pela chuva era tão forte que me impedia de pedalar, e o melhor a fazer foi esperar aquela chuva passar. Havia uma picape parada logo após uma das milhares de pontes de madeira que existem no Pantanal. Nela havia um senhor que estava pescando na vazante e veio conversar comigo. Ele achou muito estranha a minha forma de aventura e, segundo ele, se isso fosse bom, haveriam várias pessoas fazendo o mesmo. Interessante é essa colocação dele. Enquanto para mim bom é aquilo que eu gosto de fazer e me dá prazer, para ele bom é aquilo que todo mundo quer fazer. Muita gente tem uma enorme dificuldade em compreender que nem sempre o que é bom para um necessariamente tem que ser bom para os outros. Desculpe por ser diferente do senso comum. A chuva diminuiu e segui em frente. A areia ficou mais compacta, o que facilitou minha vida. Mas o tempo perdido esperando a chuva diminuir acabou me atrasando. Quando o relógio marcou 18 horas, eu estava exatamente onde deveria ser a fazenda Pindorama, mas não encontrei a entrada dela. Então segui mais 6 km até a fazenda Vitória, que também constava no GPS. Agora eu tinha que dar um jeito de convencer os pantaneiros a me darem pouso, e não sabia bem como fazer. Então fui pedalando até a sede, que ficava longe pra cacete da portaria. Ao chegar pedi abrigo para passar a noite, e me mandaram para a casa dos peões falar com uma pessoa que nem lembro o nome, mas era o capataz da fazenda. Encontrei ele e pedi abrigo, que não me foi negado. Foi recebido com um misto de espanto e curiosidade pelos jovens pantaneiros que ali estavam. Devia haver umas 10 pessoas, alguns mais velhos do que eu, mas a maioria não deveria ter mais do que 20 anos. Estava com muita fome e não sabia como funcionavam as coisas por lá. Então perguntei se não haveria problema fazer um prato de miojo e eles disseram que não. Aproveitei o pouco de luz do dia que ainda havia e comecei a armar minha cozinha móvel. E a cada peça que eu tirava da mala deixava a molecada impressionada. No meu primeiro banho no Pantanal, a água saía de um cano no alto da parede. Chuveiro elétrico? Pra quê? Era tão quente a água que saía dos canos que um chuveiro não teria utilidade nenhuma. Logo após o banho, me convidaram para comer e lá na sede conheci o filho do dono da fazenda. Trocamos algumas ideias e depois segui para a casinha dos peões. Mais um aprendizado: jamais se deslocar à noite entre uma casa e outra sem uma lanterna na mão e sempre caminhar nas trilhas. Evitar ao máximo caminhar no pasto. À noite as cobras saem para caçar e o risco de encontrar uma na trilha é enorme. Portanto, jamais caminhe à noite no Pantanal sem uma lanterna. Também não precisei armar a barraca. Arrumaram 2 ganchos e coloquei minha rede dentro da área coberta. Nada de energia elétrica nessa fazenda. O barulhento gerador a diesel, que é ligado às 18 horas, foi desligado por volta das 22. Isso ajudou a dar um pouco de carga para as minhas pilhas recarregáveis. E assim foi minha primeira noite no Pantanal. Bem cansativa e maravilhosa. Mas mal tinha ideia do quanto seria difícil e complicada essa jornada. Finalmente comecei a pedalar no Pantanal. Foram tantas novidades que narrei praticamente tudo o que aconteceu. Nem tem muito caco para acrescentar nesse final. Então vamos logo para a sequência do amor. Vou pedir aquele like que faz tanto bem pra gente. E agora o que comentar? Que tal vocês escreverem o que vocês acham bom de fazer, o que te traz prazer, mas muita gente não concorda? Se ainda não faz parte do nosso clube de membros ou do Apoia-se, pensa aí nessa possibilidade. Mesmo se você apoiar só durante um mês, já ajuda pra cacete. Foram 11 dias de pedal no Pantanal. Será que a gente consegue mais de 10 mil inscritos durante essa jornada? Quero propor um desafio pra gente tentar atingir essa meta. Faz assim, pega o vídeo que você mais curtiu e manda para um amigo ou amiga. Pede para essa pessoa assistir e depois pergunte o que ela achou. E se ela gostar, tente convencê-la a assistir toda a playlist do livro, que dessa vez eu vou colocar aqui desse lado, porque desse lado aqui você vai conferir o tamanho da encrenca que eu iria encarar nos próximos 10 dias de muita brutalidade. Um forte abraço e até breve.